Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Gente do Céu. E hoje recebendo aqui mais um cidadão do céu. Você já conhece esse grande homem de Deus, ele está sempre aqui agora participando, como debatedor, como apresentador e agora, mais uma vez aqui, sentando para ser entrevistado e expor para nós o professor André, o calvinismo. Segura aí, você sabe quem foi João Calvino? Onde que ele nasceu, onde que ele viveu, o que que ele pensava. Já vai comentando aí, já deixa aí uma curtida aí se você gosta desse tipo de conteúdo. E não se esqueça, mande aqui embaixo nos comentários um tema que você queira mandar aqui para mim trazer alguém para entrevistar ou até mesmo para o nosso podcast de debate. Beleza? Professor André, obrigado mais uma vez aí pela participação, meu irmão. Deus seja louvado pela sua vida aí. Quiser trazer uma palavra pessoal introdutória, fica à vontade aí. Meu amigo, satisfação toda minha estar aqui mais uma vez. O dia hoje foi uma correria, uma loucura, mas Deus dando graça, a gente está aqui para falar um pouco acerca de um dos maiores mentes teológicas, exegética, que foi João Calvino. Exato, tá aí. Lembrando, pessoal, que aqui embaixo, aqui nos cards, vai estar as mídias sociais do professor André. Caso você queira conhecer mais o trabalho dele, levá-lo na sua igreja, na sua congregação, para pregar um estudo, tá lá, você pode chamar aí, beleza? Então, vamos lá. Professor, fala para nós um pouquinho quem foi João Calvino, quando viveu, o que ele fez, por que ele é tão lembrado, por que tem o calvinismo hoje. Fica à vontade aí para expor aí Calvino aí para nós aí, eu quero aprender mais um pouquinho. Bom, João Calvino foi um teólogo francês, mas ele residiu na Suíça e ele teve um bastante papel na história da igreja. Ele é chamado de cérebro da Reforma Protestante. João Calvino, ele nasceu na França. Francês. Ele era um teólogo autodidata. Ele se converteu do catolicismo depois que o seu pai teve uma briga com o reverendo da Igreja Católica ali. E ele vai estudar em Paris advocacia. E quando ele chega lá, o mundo intelectual estava borbulhando por causa das ideias de Lutero. Bem no ápice da reforma. No ápice da reforma ali. Na verdade, é um pouquinho depois de Lutero, porque a mensagem de Lutero ainda ecoava. Quando Lutero morreu, ele tinha 4 anos, se não me engano, por aí. O que acontece? Ele estava no meio de um fogo cruzado. Católicos, protestantes, coração inflamado. E ele mesmo, no comentário de Salmos, que ele vai escrever, ele vai dizer assim que as escamas lhe caiu aos olhos, que Deus o iluminou a sua mente e ele entendeu a proposta da reforma protestante. Mas Calvino era autodidata e ele nunca quis se envolver com certas coisas, ele queria estudar. Inclusive, ele vai passar em Genebra durante uma noite e nessa noite que ele vai se abrigar, Guilherme Farel descobre que ele está na cidade. Ele vai correndo chegar lá, ele já tinha ouvido falar de Calvino, dos sermões de Calvino, então ele vai chegar lá, não, nos ajuda aqui, porque a gente precisa, a reforma precisa aqui na Suíça, e foi meio que uma ameaça. Ó, você está querendo ir por causa do seu próprio orgulho, você está querendo deixar as coisas de Deus de lado para satisfação pessoal de estudar, e se você for, Deus vai pesar a mão de você. Então, ele Deus fez uma ameaça para ele ficar no evangelho. Fez um apelo. Aí, ele pega e em vez de ir para Augsburgo, ele fica ali, reside ali um bom tempo na cidade de Genebra. E Calvino era pastor. Ele não era um teólogo numa torre de marfim, que não tinha contato com pessoas. De gabinete. Ele não era um teólogo de gabinete em si. Embora ele era um teólogo, mas ele cheirava ovelha. Tinha contato com a igreja. Tinha contato com a igreja, entendeu? E Calvino... porque alguns falam que ele não tinha esse... Não, apreço, muito próximo da igreja. Calvino tinha apreço por pessoas, Calvino cheirava ovelha. E assim, segundo a história, Calvino, ele também foi alguém que foi apaixonado pela patrística, principalmente por Agostinho.
Ele mesmo vai escrever que Agostinho tem grande influência sobre ele. Na vida dele. Na vida dele. E assim, Calvino era considerado também um grande exegeta. Calvino se debruçava Dá um sobre... esmiuçado, tem muita gente que não sabe o que significa O termo exegeta é aquele que pega o texto e esmiuça o texto no contexto Faz uma boa interpretação. cultural, filosófico. Tanto é que ele é chamado do pai do método histórico-gramatical. Sabe aquela pergunta que a gente faz pro texto? Dizem que Calvino já tinha esse método, mas eu acredito que veio com Calbart. Não que Calvino, no sentido, usava esse método, mas era um método expositivo, que a gente gosta. Calvino era apaixonado por esse método expositivo. E Calvino, ele foi o primeiro a propor uma teologia sistemática, porque embora Calvino ele era amante da exegética, sugava o texto, mas os seus comentários ele já era um pouco sistemático. E essa ideia de organização sistemática levou ele a escrever as Institutas da Religião Cristã. E se eu não me engano, ele tinha 20 e poucos anos quando começou a escrever isso, né? E João Calvino, ele foi o primeiro a escrever essa teologia sistemática protestante da época, que é as Institutas da Religião Cristã. Como se fosse um comentário. Como se fosse um manual de doutrina. E assim, Calvino, uma coisa muito interessante, por exemplo, você pega o credo de Calcedônia, o credo de Niceia, o credo apostólico, lá está escrito o quê? O Espírito Santo é Deus. O Espírito é a fonte da vida. Agora Calvino é o primeiro que começa a trabalhar um pouco mais o Espírito Santo na cristologia e na soterologia. Então, por muitos, ele é chamado de teólogo do Espírito Santo. Porque, por exemplo, uma das frases principais dele é que a fé é uma obra do Espírito. Ele é o primeiro que começa a trabalhar o Espírito Santo na salvação. Nesse sentido, comentários, entendeu? Por exemplo, era muito clichê as confissões falar acerca do Espírito Santo. Calvino já se aprofundou, não tanto, não estou dizendo que Calvino ele era continuista, cessacionista, ou ele tinha alguma ideia pentecostal, essa ênfase que o Espírito Santo tem hoje, não. Eu estou dizendo que, sim, que no meio dos reformadores, o João Calvino foi o primeiro a que falar mais assim, começou a falar do Espírito Santo. Por exemplo, a escola do Espírito é a palavra, Calvino dizia. Então ele é considerado por muitos o teólogo do Espírito Santo. Ele chama o Espírito Santo de bom mestre, grande mestre, porque para Calvino o Evangelho é revelação. E essa é iluminação. E essa iluminação é o Espírito Santo. E essa iluminação é o Espírito Santo tirando das vendas. Conseguindo entender o texto. Uhum. Então, João Calvino, ele foi muito importante para a história da igreja. Não somente nesse sentido como o cérebro da reforma, em certas questões de outro doutrina, título que ele recebe, né? O cérebro da reforma. da reforma protestante, é o teólogo do Espírito Santo, cérebro da reforma protestante. Ele era alguém muito estudado. João Calvino, ele tinha umas 10 enfermidades, vivia doente. Ele tinha problema de hemorroida, tinha problema no fígado, problema no estômago, mas só que você vê um grande esforço de João Calvino. Ele era uma pessoa muito esforçada, debruçada nas escrituras, não perdia culto, ele estava sempre escrevendo os seus sermões, que ele pode-se dizer que pregava bastante. O primeiro comentário dele foi Romanos, tem comentário dele de Gálatas, tem vários comentários dele. Inclusive no português não se tem tanto, mas no inglês Sim. tem vários. Ou seja, João Calvino ele tem uma mente iluminada que gosta de comentar, gosta de exegese, gosta de sistematizar. Então João Calvino, ele era um ser humano normal, com limitações, ele era doente, tinha muitas doenças, mas ele era um homem esforçado, para a glória de Deus. Que bem, cara. E ele era amante da exegese, da palavra de Deus. Excepcional, tá aí uma introdução aí para vocês sobre Mas o grande teólogo João Calvino. uma coisa que eu queria destacar só aqui, Wesley, é assim, muita gente pensa assim, nossa, Calvino é o homem da predestinação, da reeleição, nossa, e pensa que Calvino escreveu só sobre isso. Não. Exatamente. Calvino escreveu tantas coisas. Eles colocam mais ênfase na eleição, salvação, mas ele escreveu muito mais. Ele vai falar 3 capítulos no livro 4, se eu não me engano, sobre eleição.
vai dar 100 páginas, que ele vai tratar sobre eleição. Ou seja, em 4 volumes das Institutas, ele não vai perder muito tempo em eleição, entendeu? Ele vai escrever sobre Cristo mediador, vai escrever sobre a Bíblia, sobre a palavra. Ele era um apologeta, pode-se assim dizer, defendia as doutrinas da reforma. Então, a gente vê uma grande influência de Calvino na sociedade em si, na época dos reformadores. Tá aí, ó. Então, mais uma informação importante que o professor André está trazendo é essa, que Calvino não falou só sobre predestinação, Não, só sobre eleição. Ele As Institutas de Calvino ele dedicou algumas páginas, 100 páginas mais ou menos, mas tem muito mais coisa lá. E é curioso que muitas pessoas não leem as Institutas de Calvino, né? Tem mesmo muito calvinista, né? Ou aspirante ao calvinismo, né? Que acaba se localizando dentro ou do lê doutrina errado, calvinista. ou lê errado, por exemplo. Vai ler as Institutas, quer chegar direto no livro 4 Nas sobre eleições, decretos e providência. Não começa lá de E trás. não começa lá do capítulo 1. Eu tenho uma dica para vocês que vão acabar lendo as Institutas de Calvino, né? Eu li as Institutas até o livro 3, o 4 não li. Uma dificuldade que eu encontrei, professor, que a transliteração a tradução para o português, ela é muito arcaica. Às vezes eu precisava ler com um dicionário na mão, porque ele usava alguns termos muito antigos, lá de 1900, 1800. Algumas palavras, réprobro e tantas outras coisas que foi traduzido. É porque ele escreveu em latim. Sim, latim, tem uma dificuldade. O latim era a língua universal do mundo, entendeu? Naquele contexto. Naquele contexto. E hoje o latim é difícil tradução. Eu tive Então essa por isso se dificuldade. tem. E outra coisa, a gente está falando de alguém que estava no século XVI. Lá atrás, né? Então, 1500 anos quebrado. Até mesmo a nossa Bíblia, que é a tradução João Ferreira de Almeida, é uma tradução não arcaica, mas ele traduziu para o português de Portugal e não para o português. 1800 anos quebrado. Né? Até mesmo tem termos lá que a gente não está acostumado. Que teve outra revisão sobre Por isso essa Bíblia. por exemplo, termo ilícito. Eu não sabia o que era ilícito, o que era mister, vários termos que tinha na tradução antiga. Na tradução antiga também um texto para vocês procurar depois que é muito curioso, é um contexto, né? Davi fugindo, aí diz que Saul entra na caverna para cobrir os pés. Como cobrir os pés? Ele foi dormir? Pesquisa aí que depois você vai ver o que ele foi fazer. Eu não vou contar aqui não. Querido professor, então bora lá. Você tem mais alguma coisa para falar sobre essa introdução de Calvino ou já pode entrar aqui? Tem umas perguntas bem legais para você responder. Assim, uma coisa que eu quero deixar bem claro é que Calvino em si não foi ele que elaborou aquilo que a gente chama de tulipe. Os 5 pontos do calvinismo. Os 5 pontos do calvinismo. Não. Quem elaborou isso foi o Sínodo de Dort. Os seus alunos, os discípulos que vieram depois. Os discípulos dos discípulos. Tipo, 2 gerações para frente. 2 gerações para frente, entendeu? Então, por exemplo, você não vai ver as definições que Dort deu. O Sínodo de Dort é uma reunião que tem, né, de pastores, teólogos, bispos da igreja para tratar sobre o calvinismo e o remonstrante, que era o arminianismo, né? Tem o professor Diego também, no dia que eu trouxe aqui falando do arminianismo, ele meio que tocou sobre isso, mas não era o tema central. Quem sabe nós vem aqui um dia para falar só sobre o Sínodo de Dort, que foi tratado lá. Mas então os 5 pontos do calvinismo não foi Calvino que... Não foi Calvino. Assim também como os 5 pontos do arminianismo não foi Jacob Arminio que fez. Foi os seus discípulos. Aí tá aí, ó. Essa informação é importante para você que gosta de calvinismo e arminianismo. Então a gente tem que ter essa mentalidade. Por exemplo, você não vai pegar termos que foi estabelecido em Dort e encontrar nas Institutas. Entende? Os discípulos tiraram de todo o conteúdo que tem nas Institutas, de todo o conteúdo. Beleza, maravilha. Então, querido professor, obrigado por essa exposição sobre o calvinismo, sobre João Calvino. Né? Eu quero agora fazer algumas perguntas que são levantadas, que os arminianos e tantos outros, aqueles também que nem levantam bandeiras de Armínio e Calvino, pensam que é difícil para um calvinista responder esses textos. Então, bora lá. Como que um calvinista, ou como que é entendido dentro do mundo calvinista, João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Jesus, ele morreu por todo mundo ou morreu só pelos eleitos, só pelos salvos? Porque dentro da ideia do calvinismo, já tem um grupo salvo, já está predestinado, já nasceu salvo, né? Depois você pode até explicar isso dentro de outras ideias. Mas aqui em João 3,16, Cristo ele morreu para salvar todos os homens,
Ou ele morreu só pelos salvos, só pelos eleitos? Bom, Como que o calvinista explica isso aqui? primeiro, a gente tem que tratar algo interessante, Wesley. Por exemplo, eu sou muito contra quem chega e vai falar de calvinismo para alguém, chegando direto, você foi predestinado, eleito. Não, a minha opinião, você primeiro tem que chegar de baixo. Não se ensina soteriologia sem ensinar armatiologia. E quando a gente fala de armatiologia, a gente está falando da doutrina do pecado. E a questão é a seguinte, vamos lá. O homem no pecado de Adão, ele morreu. Quando Adão come o fruto, houve uma morte. O apóstolo fala isso. Houve uma morte, entende? Lógico, a morte física vai acontecer depois, mas a morte espiritual é imediata. Até que quando Deus chega no jardim e Deus fala assim, Adão, onde tu estás? Que a Deus não sabia. É que o Espírito de Deus não conseguiu se conectar com o Espírito de Adão. Que já estava caído. Porque ele caiu e esse estado de cair, Paulo vai chamar de morto. Nós estávamos mortos em nossos pecados. Então todo homem que nasce, ele nasce morto no seu pecado. Então, seria a depravação total. A total depravation, que é o primeiro ponto da Tulipe. E eu acho que o Armínio também não discorda disso daí. Não, a própria Armínio, na Factis, no próprio Armínio em seus escritos, na Factis também acredita-se na depravação total. E todos aqueles que nascem herdam, não somente herdam, porque o pecado não é algo herdado, é algo imputado também. Foi imputado em toda a descendência de Adão. Então todos caíram em Adão, né? Todos nascem mortos espiritualmente. Então, quando você vai falar para a pessoa acerca da salvação, você não vai chegar para ela tratar dele. Não, primeiro você trata o estado, condição. Olha, você estava morto no seu pecado. E o morto faz o quê? Nada. Então, tem como o homem escolher Deus morto no seu pecado? Não. Está morto. Romanos 3 vai falar que todos nós somos inúteis espiritualmente. Inútil é o quê? Aquele que não tem serventia alguma. Entende? Então, quando a gente... não toma decisão. Não toma decisão alguma. Então, o que acontece? Todo ser humano no mundo, todos, todos 3,16. estão mortos no pecado de Adão. Entendeu? Então, aí, vamos lá. Todo mundo morto. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, existe uma condição aí. A condição é o crer. Entende? Sentença. Mas só que o que acontece? No calvinismo, nós trabalhamos a linha monergista. Tem a linha... Simplifica para o povão, o que é monergismo? Vamos lá. Tem aquilo que a gente chama de humanismo, que é uma ideia que o homem pode conquistar a salvação, é uma obra humana, que o homem pode conquistar a salvação, que o homem não... Seria sinergismo. Não, humanismo. Humanismo. O humanismo cai na ideia de Pelágio, de semi-pelagiano, que o homem não é morto no pecado. O homem ainda tem a imagem de Deus. O homem em si não é morto no pecado, o pecado apenas deixou ele o homem pode chegar a Deus enfermo. sozinho. Ele pode chegar a Deus sozinho, entende? Então o que acontece? Nós temos o humanismo, nós temos o sinergismo. Que aí também tem a minha força. Que não é que tenha a sua força. No sinergismo funciona assim. Deus age e o homem tem que agir passivamente, no sentido positivo. Ele responde a essa ação. Ele tem que responder positivamente. Ou seja... tem uma energia do homem envolvida. Tem uma energia do homem envolvida, mas é algo sinérgico, ou seja... dependência mútua. Ele também só está se movendo porque Deus está fazendo ele se mover. Mas ele só move porque Deus agiu nele primeiro. Então é chamado de sinergismo. Ele estava morto. Ele estava morto. Já viu aquelas bicicletas que vai pedalando e acende o farol? Sim. Porque depende da pedalada para acender o farol. É a mesma coisa no sentido sinérgico. Isso seria o arminianismo. Isso seria não somente dos arminianismos, mas dos luteranos, do tomismo, do molinismo. Todas essas... trabalham em conjunto. Que trabalha a questão de salvação. O Deus age no homem e o homem tem que responder passivamente, entende? É chamado de sinergismo. Agora o calvinismo ele trabalha no monergismo. O monergismo é o quê? Mono quer dizer único. Que Deus é o único agente da salvação.
Nós não tem participação. Nós não temos participação nesse sentido, a gente apenas responde, porque Deus nos dá as condições de responder. Por exemplo, tudo vem de Deus no monergismo. Quem morreu foi Cristo. Quem veio até nós foi Cristo. É Cristo quem concede fé, porque a fé é o dom de Deus. O texto de Efésios, então, isso não vem de vós, é dom de Deus. É todo o contexto, a Aquele graça, a fé, tudo ali. tudo Então, ali. tanto a salvação quanto a fé, tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus, entendeu? Então, o que acontece? No calvinismo, no monergismo, a fé que você tem vem de Deus. A graça é de Deus. Tudo que você tem é Deus movendo você. Porque o homem estava morto, como que ele pode gerar fé? O homem não contribui em nada. No monergismo, Deus não depende do homem para salvar. Assim, Deus não depende de mim para me salvar. Ele simplesmente me salva e pronto. Ele não vai dar possibilidades para que eu seja salvo. Deus quer que eu seja salvo, então ele salva e pronto. Então a ideia monergista é essa, que somente Deus age na salvação. Então, dentro do calvinismo aqui nesse texto, os que crê, aqueles que Deus fez crer. Que Deus levou a crer. Assim, a condição é, por exemplo, a condição é para todo aquele que nele crê. Mas a fé é dom de Deus. A fé salvífica no Novo Testamento ela é tratada como dom ou como fruto. E vem de Deus. E assim, por exemplo, Cristo morreu por todos os pecados dos seus eleitos. Inclusive o pecado de incredulidade. Porque assim, ou você defende uma expiação total, que todos os pecados foram pagos na cruz, ou você defende uma expiação parcial. Não, o pecado de incredulidade não foi pago. O homem tem que exercer essa fé. Entende? Então, para nós calvinistas, não. Todo o pecado dos eleitos foram pagos. Então, todos aqueles por quem Cristo morreu vão ter fé. Por quê? Porque o pecado da incredulidade foi pago. Mas tem muito calvinista sem noção que ele pensa que é chamado de calvinista de jaula pelo Jonas Madureira, que ele quer mandar todo mundo para o inferno. Não, não é assim. Deus ama todo ser humano de maneira benevolente, sim. No sentido que um amor providencial, manda chuva, um amor de querer bem. Tanto é que Deus manda a gente amar o nosso inimigo. E no mesmo contexto fala assim, porque Deus manda chuva sobre justos e injustos. Ou seja, o amor de Deus é um amor providencial sobre toda a raça humana. Para todos. Entendeu? Não. Agora o amor salvífico Deus tem pelos seus eleitos, por aqueles que estão em Cristo. O amor salvífico é para aqueles que estão em Cristo. Dentro dessa ideia, professor, então, João 3,16, Deus já tem os seus salvos, né? Ele vai dar a fé, vai embutir a fé no coração daqueles que, por quem Cristo morreu. Mas aí se levanta contra o calvinismo o seguinte, para que pregar o evangelho? Por que eu prego então? É porque já tem todo mundo salvo. E outra, eu não preciso pregar porque já tem salvo, e o salvo pode ver do jeito que quer? Ele pode pecar à vontade? Como é que responde isso daí? São duas coisas horríveis de se pensar, porque nem um calvinista vai dizer assim que não precisa pregar o evangelho, que todo mundo nasce salvo. Não. O eleito de Deus é aquele a quem Deus preparou desde a eternidade para que ele seja salvo. Entende? Mas ele vai viver de maneira ímpia um certo período, até que a graça seja infundida nele e um certo período na vida dele ele se renda a Cristo. Através da pregação do evangelho. Através da pregação do evangelho. A pregação tem que ter para despertar o eleito. A pregação tem que ter. E outra coisa, os maiores missionários eram calvinistas. Vou falar um, David Brainerd. David Brainerd, ele é considerado como Paulo em questão territorial, para você ter ideia. Se eu não me engano, João Calvino mandou 2 missionários para o Rio de Janeiro. João Calvino mandou 2 missionários. Calvino escreveu sobre missão. Foram mortos por Jesus. Calvino escreveu sobre missão. Não tem essa, então para que o evangelho? O evangelho é o instrumento que Deus usa para salvar os seus eleitos. Entende? Então tem o eleito e a forma que Deus estabeleceu para alcançar o eleito através da pregação do evangelho. Através da pregação do evangelho. Porque assim... E o eleito pode pecar à vontade? Tô salvo mesmo, já era. Se eu tô salvo, eu posso pecar à vontade ou não pode? No calvinismo, como é que funciona isso aí? Não. João Calvino, ele entendia o seguinte. Para ele, a regeneração, quando acontecia... Que é o novo nascimento. Que é o novo nascimento, que o Espírito Santo quando você crê mesmo. Que assim,
É uma ofensa as pessoas acharem que o homem escolhe Deus por si só. Vamos citar João 14, 16, verso 8, que diz assim: quando ele vier, ele convencerá o mundo do juízo, do pecado, do juízo e da justiça. Então, se o homem pode se achegar a Deus, por que o Espírito Santo tem que convencer? Então, o que que acontece? O Cairia no Espírito pelagianismo, parece. Né? cairia no pelagianismo, mas o Espírito Santo vem e o Evangelho, para João Calvino, é isso aqui, ó. É tirar as vendas, é iluminação. Você recebe uma iluminação. Lembra aquele texto que Paulo fala, onde tem o Espírito a liberdade? Não é. Pensa que é para correr na igreja. Não é para você correr na igreja. Não. Aquele texto, Paulo está falando o seguinte: os judeus não conseguem enxergar Cristo na Escritura porque tem um véu. O véu de Moisés. E esse véu faz com que eles estejam presos à lei, à tradição. Mas, Paulo fala, onde tem o Espírito Santo convencendo, essa venda tirada, o véu rasgado, da lei. Ele sai da escravidão da lei. Então o que acontece? Onde tem o Espírito há liberdade. Liberdade para quê? Romanos capítulo 7. Para viver uma novidade de vida. Não é para pecar à vontade. Não é para pecar à vontade. Então o verdadeiro eleito dentro do calvinismo não vive em pecado. Dentro do calvinismo, por exemplo, ele vai usar aquela expressão de Tiago, que nós somos gerados numa nova semente, que é a palavra de Deus. Ou seja, aquele que é gerado de novo, ele trata como semente. Você vai produzir coisas que um ímpio não... Na impiedade, o fruto do Espírito. No caso ali, essa regeneração faz você produzir. E você vai produzir o quê? Santidade, santificação, amor, domínio então próprio. A testificação de um verdadeiro eleito é o fruto do Espírito dentro dessas qualidades aí que ele vai visivelmente expor. Comentário de João Calvino, Efésios 1. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em amor. Ou seja, o verdadeiro salvo não vai viver verdadeiro eleito de Deus. Ele vai buscar a santidade, ele vai viver de maneira irrepreensível e vai ser uma pessoa amorosa. Legal. E a exegese de capítulo 1 de Efésios. Efésios capítulo 1. Verso 5, se eu não me engano. Exato. Ali fala sobre eleição, sobre predestinação, sobre escolha, enfim. Tá aí, mais uma explicação aí, porque agora tem a explicação dentro do calvinismo, né? Que não é porque é salvo que não tem que ouvir o evangelho. E mesmo sendo salvo tem que ter o fruto do Espírito. Mas tem uma outra pergunta aqui, professor, que essa daqui, quero ver como é que você vai responder. Essa daqui não é fácil, não. 1 Timóteo 2,4, 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, diz lá que Deus deseja que todo homem seja salvo. Olha aí, professor, e agora como é que faz? Ele quer que todo homem se salve. Então, se ele quer, a vontade dele não é estabelecida, lá em Jó não fala que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Se ele quer um plano dele, por que ele não salva todos? Como é que funciona? O homem não está resistindo aqui? Bom. Se ele está querendo que todo homem se salve, o homem está resistindo, então. Como é que explica isso daí? O que eu vou falar... O homem consegue vencer Deus na queda de braço para salvação? O que eu vou falar aqui, muita gente vai ficar brava. Mas esse Como texto... que é entendido no calvinismo esse texto? Na verdade, essa semente começou em Lutero. Lutero, ele falava sobre duas vontades de Deus. No calvinismo funciona assim. Deus deseja que todos os homens se salvem? Sim, em seus aspectos afetivos. Deus é amor. E em seus aspectos afetivos, de fato, ele deseja que todos os homens se salvem. Entende? Mas só que é o seguinte, Deus não é só amor. Deus é justiça. Deus é juízo. E o que acontece? Na vontade decretiva de Deus, em seus decretos, na vontade providencialista, naquilo que Deus providencia ao homem, Deus já tem os seus eleitos. Entende? Aí alguém fala assim, louco, você está falando de duas vontades de Deus? A gente vai ver, sabe como? Lá no Êxodo. Deus se revela a Moisés, no capítulo 3, e lá mesmo Deus disse, você vai descer, mas eu já endureci o coração de Faraó e já vou ser glorificado nele. Mas a vontade prescritiva de Deus era o que para Faraó? Liberta meu povo. Mas a vontade soberana de Deus é o quê? Antes de Moisés descer, Deus já havia falado, eu endureci o coração de Faraó porque eu vou ser glorificado nele. Deus queria cobrar de Faraó os 400 anos que o povo sofreu no Egito como escravo. Deus queria cobrar todas as mortes de criança no Egito. E Deus já havia falado, eu vou ser glorificado
em Faraó. Ou seja, há duas vontades de Deus? Lógico, o texto, os acontecimentos do texto sim nos mostra Paulo em isso. Romanos 9 também cita isso daí, né? Endurecimento do coração. Existe a vontade prescritiva, onde Deus, nos seus afetos, ele realmente ordena para que todos se arrependam. Tanto é que o evangelho em si é universal, entende? É um chamado a todos. A gente tem a obrigação como calvinista, como cristão, seja calvinista, menino, de pregar o evangelho a todos, entende? Mas só que é o seguinte, Deus em seus aspectos soberano, ele já providenciou a salvação dos seus eleitos. E se eu pegar aqui e falar assim, não, a vontade de Deus é única, soberana, e todos aí, então a gente vai cair no universalismo. Ou seja, que a ideia é que todo mundo vai ser salvo. Todo mundo vai ser salvo. Não vai ter inferno. E isso nem os arminianos concordam. Eles mesmos concordam, porque assim, André, olha o que você está fazendo, você está dividindo o amor de Deus, e você está dividindo aí as vontades de Deus, mas no arminianismo também tem isso. No arminianismo também tem dois tipos de graça comum, graça preveniente. No arminianismo também tem dois tipos de amor de Deus, o amor daqueles que estão em Cristo, o amor daqueles que não estão, e o calvinismo também trabalha isso. Que é a ideia da providência. Que é a ideia da providência, que é uma doutrina, né? Doutrina da providência. Tá aí. Mas, professor, vamos lá. Maravilha. É difícil conviver com isso? É. Mas é o que a Bíblia nos revela. Eu penso que tanto no arminianismo quanto no calvinismo tem alguns aspectos que são supra-racional. Acho que está meio acima do nosso raciocínio. Lutero... Temos dificuldade de entender. Lutero... Somos limitados. Eu não vou citar Calvino, estou citando Lutero. O próprio Lutero dizia que havia duas vontades em Deus nesse aspecto. A vontade revelada, que é a vontade prescritiva, e a vontade oculta, no sentido que aquilo que Deus designou, aquilo que Deus providenciou. Você está citando nem Calvino e arminianismo, Lutero, que já tinha dificuldade com isso também. Dá a entender, né? Passa ali algo aí. Beleza, mas vamos continuar aqui que tem mais perguntas bem legais aí. Tá aí, ó. O professor respondendo dois textos aí que é muito usado contra o calvinismo, hein? Mais uma coisa que eu quero citar aqui é que, assim, por exemplo, tem muita gente falando assim, não, mas a palavra eleição é para a igreja. Deus nunca elegeu um indivíduo. Eu quero citar dois textos de Deus elegendo. Eles falam que é sempre no plural, né? Sempre no plural. Mas tem dois textos de a palavra eleitos para pessoa, para uma pessoa. Por exemplo, você pega lá Neemias, capítulo 9, se eu não me engano, verso 5, que está escrito que Deus elegeu Abraão. Deus elegeu Abraão. E o próprio João, no Novo Testamento, em sua terceira carta, ele vai falar sobre a Senhora eleita. Ou seja, dois textos onde a palavra eleito aparece não no sentido plural, mas no sentido em que abrange uma pessoa só. Se eu não me engano, também Paulo chama Rufus de eleito. Acho que isso deve estar, não lembro se está em Atos ou nenhuma das cartas de Paulo, mas ele chama Rufus, que era um homem de eleito no Senhor. E mais uma coisa, Wesley, interessante aqui. A eleição, ela existe. Tanto no arminianismo como no calvinismo. O professor Diego também deixou bem claro isso aqui na participação dele. A eleição, ela existe. Neemias 9,7. Diz assim, tu és o Senhor Deus que elegeste Abrão. Ele não vai usar nem o termo Abraão. Ele vai usar o termo Abrão. Que é o primeiro nome. Porque alguém pode pensar, Abraão remete à nação de Israel. Não, Abrão. Ou seja, o homem, lá em Ur dos Caldeus, ou seja, Abraão nem havia recebido a revelação especial, Deus já o elegeu. Entende? Legal. Então a palavra, a questão da eleição, ela realmente existe tanto no arminianismo como no calvinismo. Se eu não me engano, dentro do arminianismo tem a eleição instrumental, não a salvífica. Não. Né? Que eles jogam lá para Jeremias, capítulo 1, verso 4. Antes de nascer eu te dei por profeta, que seria um ministério, mas tipo assim... Se eu não estou equivocado, o arminianismo, alguns ensinam que Deus pode eleger para ser profeta, mas não pode eleger para ser salvo. Acho que é alguma coisa assim, eu devia ter perguntado isso pro professor Diego. Mas se eu não me engano, eu já vi alguns defendendo isso. Ela tem uma eleição, né? Antes dele nascer, Deus deu ele pro profeta. A eleição instrumental, ela é bíblica, entendeu? Mas dentro do calvinismo também. Dentro do calvinismo também. Mas aí ele pode eleger para instrumento e não para salvação. Não, na verdade a eleição instrumental, ela é trabalhada dentro de questões hermenêuticas. Por exemplo, o dispensacionalismo. Ela vê a nação de Israel uma eleição instrumental, entendeu?
Eles são eleitos. Há uma eleição instrumental na nação de Israel. Então ele trabalha nesse aspecto. Mas a gente pensa o seguinte, por exemplo, como é que Deus vai eleger para instrumento e não vai eleger para salvar? Se ele tem poder para falar você vai ser profeta, por que ele não tem poder para falar você vai ser salvo? Entendeu? Porque, tipo, se ele escolhesse não ser profeta, tudo bem, mas ele foi profeta. E como ele pode rejeitar a salvação e não rejeitar ser profeta? Parece que, sei lá, fica meio estranho. Mas enfim. Tem uma pergunta aqui bem legal aqui, professor André, que essa daqui eu vou citar até João Calvino, Institutas, livro 3, verso de número 20, capítulo 27, verso 7, né? Calvino diz que Deus, ele pré-ordenou a queda. Ele ordenou a queda, né? E aí parece ter um problema aparente, né? Porque se Deus ordenou a queda, né, vai cair. Tipo assim, Deus de forma velada fez com que Adão pecasse, era uma vontade de Deus. Como entender Gênesis capítulo 3, verso 11, onde que Deus fala assim, Deus perguntando, né? Por que você está nu, Adão? Comeu da árvore que eu te ordenei a não comer? Peraí, Calvino falou que Deus ordenou ele comer, sem ele saber. Mas aí Deus aparece e fala que ordenou para ele não comer? Como que resolve essa problemática aí? Deus ordenou ou não a queda? Porque Calvino comentou que ordenou, mas o texto parece que dá a entender que Deus falou que não ordenou para não comer. Como que dá para entender isso daí? É um conceito muito filosófico que a gente vai trabalhar aqui. Porque assim, você pegar um texto expositivamente, Deus vai dar ordem, não coma. Isso daí é fato, tá no texto, não tem como negar o texto. Tá escrito. Mas se você pegar o contexto de todo o contexto da história da redenção, Mais amplo. você vai ver Paulo falando, você vai ver João falando que Cristo é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Entende? Então, se Cristo é o Cordeiro antes da fundação do mundo, antes mesmo de Deus criar qualquer coisa, no coração de Deus, Cristo já foi ofertado. Entende? Ou seja, antes de Deus criar, Deus já havia, de fato, traçado todo um plano da salvação. Então isso não é presciência, já é um decreto de Deus. É um ele decreto. Não precisa olhar. Isso é bíblico. É bíblico. Não tem nada a ver com decreto. Decreto são termos filosóficos, mas é bíblico. Entendeu? Então, quando a gente vai tratar o texto em si, positivamente, Adão teve livre-arbítrio e Adão caiu porque quis. Entende? Calvino e Arminio acho que não nega isso. Não, Adão caiu porque quis. Deus não infundiu mal no coração de Adão para que Adão caísse. Não. Mas essa fala de Calvino que ele ordenou? Mas esse é o X da questão. Por exemplo, não é somente Calvino que fala isso. Na doutrina da providência de Deus, tanto é Armínio, que eu vou citar algumas fontes dele aqui, e Roger Olson, que é dos maiores apologetas arminianos, ele também vai concordar na doutrina da providência. Vamos lá. Deus não tem plano A. Deus não tem plano B, perdão. Isso a gente entende que Deus tem um único plano. Não tem segunda via. Não tem. Entendeu? E no único plano de Deus, a gente faz aquela pergunta. Ora, Cristo veio por causa da queda ou a queda aconteceu por causa de Cristo? Que se ele é morto Se Deus não tem plano B, então a queda fazia parte do plano de Deus. Tanto é que hoje a gente... É como tipo assim, Deus não foi pego de surpresa. Não, Deus não foi pego... E outra coisa, tanto é que hoje, por exemplo, a gente conhece alguns atributos de Deus como santidade. Por quê? Porque houve queda. Se não tem queda, não vamos nem saber o que é santidade. Amor, graça, misericórdia, juízo. Isso daí justiça. Não faria sentido no mundo que não tem pecado. O mundo sem pecado, a gente conheceria uma graça emprestada, no sentido que Deus criou, e não a graça nesse sentido de pecador miserável que está lá, totalmente avesso a Deus, e Deus olhar para uma criatura assim e amar e resgatar e tirar ele. A gente não teria dimensão desse amor. Se não tivesse a queda, nós não saberia a dimensão disso tudo. Com certeza não. E assim, querendo ou não, Wesley, todas as coisas a gente tem que entender o seguinte. Tem calvinista que fala, decreto, como se Deus decretasse e infundisse todas as coisas. Não é assim que funciona. Existe no calvinismo decreto ativo
e decreto passivo. O que seria isso? O decreto ativo é aquilo que Deus ele impõe a sua vontade e ele influencia o homem, entendeu? Ele faz a pessoa agir do jeito que ele faz, quer. ele Coloca na pessoa e faz ela agir do jeito que ele no quer. sentido que Deus descesse, concorresse com a vontade da pessoa e a vontade de prevalecesse Deus dele. prevalecia e Dobrasse o homem, tipo dobrasse o Jonas. homem. Isso daí é um decreto ativo. Deus falou assim, Jonas, você vai para Nínive. Ele desceu para Tarsus e foi para outro lado e Deus falou assim, não, é Nínive que você vai. E Nínive que Jonas E foi, prevaleceu a vontade de Deus. porque prevaleceu a vontade de Deus e pronto. Mesmo tendo toda a situação lá, Pronto. jogou na baleia, Jonas orou, tudo tal. Pronto, entendeu? Pronto. Agora existe um decreto passivo. O decreto passivo é aquele decreto onde Deus não precisa impor a sua vontade, mas ele governa a vontade da criatura. Entende? Por exemplo, quem matou Jesus? Lá no texto diz que tudo que Herodes, Pilatos, os judeus fizeram foi através da mão de Deus, né? A mão de Deus conduziu eles. Mas dá a entender que foi eles, se você ler. Foi eles, mas Deus estava administrando tudo. Sim, Entendeu? Pedro fala isso em Atos 4. Assim, Deus Tudo governando. que eles fizeram era Deus que estava conduzindo eles para fazer. E não foi, Deus não precisou infundir a vontade disso no coração deles. A inveja, que é uma obra da carne, levou eles a fazerem tudo isso. Então isso seria o decreto Um passivo decreto de passivo de Deus. Deus. É tipo Deus criar a pessoa com uma projeção para fazer aquilo, mas necessariamente ele não faz ela fazer. Porque assim, deixa eu citar uma coisa aqui. No calvinismo, o que nós somos contra é a salvação por livre-arbítrio. Mas você vai ver grandes reformadores, como Rick Zwingli e vários outros, usar o termo livre-arbítrio escravo. Por quê? Na queda, todos os aspectos do homem foram afetados. Entende? E espiritualmente ele está morto. Mas não significa que ele não tem o livre-arbítrio, embora escrava a natureza pecaminosa, mas ele tem ainda o livre-arbítrio. Entendeu? Então, no calvinismo, Deus, ele põe a mão na pessoa e dá um limite para a pessoa. Entendeu? Ele governa a vontade da pessoa nesse sentido. Ele põe limites à pessoa. E tem um texto aqui que eu quero ler que está em Gênesis. Abraão vai mentir. Mas sobre isso daí, o que Armínio pensava sobre a queda? Você sabe alguma coisa sobre Armínio, que ele fala sobre a queda? Eu já cito já. Aí, olha só ver que interessante. Abraão vai mentir para Abimeleque, dizendo que Sara era irmã dele. E Deus vai aparecer para Abimeleque em sonho. E olha o que o texto diz. Capítulo 20, verso 6. E disse-lhe Deus em sonhos, bem sei eu que na sinceridade do coração fizeste isto. E também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso não te permiti tocá-la. Ou seja, Deus infundiu a vontade dentro do homem dele, do homem não pecar contra Deus e não tocar na mulher. Nesse sentido aqui, é ao contrário. Deus, ele está impedindo o homem de pecar. Ou seja, governando a vontade do homem. Entendeu? Ou seja, Deus... Então Deus pode impedir a pessoa de pecar. Inclusive até mesmo a queda. Se Deus quisesse impedir Adão de pecar, a serpente não tinha entrado no jardim. Se Deus quisesse impedir Adão de pecar, não tinha uma árvore do conhecimento do bem e do mal, bem no centro de Davi. Deus não tinha colocado lá, né? Ou seja, o homem pecou por quê? Porque o homem quis. E pegou Deus de surpresa, atrapalhou, não, só tem que mandar Cristo como plano B para resgatar tudo. Agora? Não! É parte do único plano de Deus. O homem pecou por seu livre-arbítrio. Por isso que a queda é tão danosa. Entendeu? Mas, se Deus quisesse, ele tinha impedido a queda. Mas a queda aconteceu, é decreto passivo. Os arminianos chamam de vontade permissiva, mas pode-se dizer que é quase a mesma coisa. É um decreto passivo. Se aconteceu porque Deus quis. Entendi. Entendeu? E sobre isso, eu quero ler aqui. Ó. A providência divina preserva e regula, governa. Você está citando quem? Eu vou citar Armínio, Obras de Armínio, volume 1. Ele vai tratar sobre a predestinação e a providência divina.
não tem a página aqui, mas no sumário do capítulo 1, se você procurar predestinação e providência divina, você vai lá e vê lá assim, ó, a providência divina preserva, regula e governa e dirige todas as coisas, e que nada no mundo acontece por sorte ou por acaso. Junto com a providência divina, coloca em sujeição tanto o livre-arbítrio e até mesmo as ações de uma criatura racional, de modo que nada pode ser feito sem a vontade de Deus, nem mesmo qualquer uma daquelas coisas que são feitas em oposição a ela, a vontade de Deus. Parece que é quase a mesma coisa que Calvino fala. Na doutrina da Previdência, pode-se dizer que é quase a mesma coisa. E no volume 2, em uma parte, acerca da Providência, ele vai dizer assim, ó, ela, a Providência que está tratando, está presente em todas as coisas e as preside, e todas as coisas conforme as suas essências, quantidades, qualidades, relações, ações, paixões, lugares, tempos, estações e hábitos, são sujeitas ao governo e conservação, à orientação da providência. Ou seja, Deus está no controle. Lembra esse texto que eu falei que Deus evitou o homem de pecar? Ou seja, tudo Deus conserva, Deus orienta, tudo está sujeito ao governo de Deus. Eu não excetuo nenhuma coisa particular, terrena, vil, nem contingente, nem mesmo livre-arbítrio de homens ou anjos, seja ele bom ou mau. E além disso, não tiro do controle da divina providência, nem mesmo os próprios pecados, quer consideremos seu início, seu progresso ou seu fim. Jacob Armínio, volume 2. Ou seja, na própria providência, na doutrina da providência, o próprio Jacob Armínio, ele tem também essa ideia de decreto passivo. Entendi. Tem uma vontade ali dentro do homem ali que foi imposta por Deus, porque Deus governa essa vontade também. Eu quero citar aqui Roger Olson, no livro... Esse também é um arminiano. Um arminiano, Roger Olson, Teologia Arminiana, Mitos e Realidades, página 157. Ele vai dizer assim, ó, é um pouco longo o que eu vou ler. Para a grande surpresa de muitos arminianos, para não dizer nada dos calvinistas, Armínio afirmava uma forte doutrina da soberania providencial de Deus. Para ele, Deus é a causa de tudo, exceto do mal, que ele apenas permite. E qualquer coisa que aconteça, incluindo o mal, deve ser permitido por Deus. Ou seja, é a governança sobre tudo. É a ideia do decreto passivo. Entendeu? Onde ele permite, mas se ele permite é porque ele quer. Se ele não quiser, não vai acontecer. É tipo, você não vai atravessar a rua porque eu não tô deixando. Você vai porque eu tirei a mão e você passou. Ele não pode acontecer se Deus não permitir. Deus tem a habilidade de impedir qualquer coisa de acontecer. Mas para preservar a liberdade humana, ele permite o pecado, o mal, sem os aprovar. Ou seja, o decreto passivo. Não é porque Deus decretou passivamente que ele aprova. Entende? E quem está falando aqui é Roger Olson, citando um dos maiores arminianos. E o próprio Armínio, na questão da providência, ele também acreditava nisso. Armínio disse acerca da providência de Deus: ela conserva, regula, governa, dirige todas as coisas e nada no mundo acontece furtivamente ou por acaso. Ele elucidou isto para mostrar a diferença entre a sua própria visão da soberania e a do calvinismo. Nada é feito sem ordenação ou designação de Deus. Se o significado da palavra ordenação for que Deus designa coisas de qualquer sorte para que sejam feitas, este modo de enunciação é errôneo e tem como consequência Deus como autor do pecado. Isso daí nem o calvinismo, porque assim, tem muita gente colocando coisas no calvinismo que o calvinismo... Falando que o calvinismo, o Deus decretou a queda do pecado. Assim... o autor do pecado, seria o autor Deus do pecado. não é autor do pecado, porque Deus não infundiu a vontade de pecar em Adão. Isso daí é ocasionalismo. Seria um decreto passivo, então, no calvinismo. Seria um decreto ativo. No ocasionalismo não existe decreto passivo, porque a criatura não tem vontade alguma. Deus decreta até mesmo o mal ativamente. Não, mas dentro do calvinismo, então, a queda do homem foi um decreto passivo de Deus.
Entendi. Onde Deus controla. Ele estava governando a situação, porque já tinha tudo esquematizado, o cordeiro, tudo tal, mas ele não conseguiu colocar vontade. Não. Aí, mas o ocasionalismo, deixa eu falar pra você que fala assim, ai, calvinismo, Deus é autor do mal, Deus é pecador, porque Peraí, essa é a minha próxima pergunta, porque lá em Ezequiel 24:13, se Deus decreta tudo de forma exaustiva, professor André, como entender, então, o mal moral, como entender as coisas ruins? Era a minha pergunta. Ele é o autor do mal, já que ele decreta tudo, porque Ezequiel 24:13 dá a entender que Deus queria purificar eles e eles não quis. E agora, por eles não querem ser purificados, Deus vai punir eles. Como é que entende isso daí? Você não vai deixar eu terminar mesmo, mas vamos lá. Terminei. Não. Pode falar. É a página 157. O decreto aqui é Deus que infunde essa vontade, as coisas ruins é Deus que faz, ele que é o autor. Como é que faz daí? Mas pode citar a fonte aí. Essa fonte que eu estou citando aqui, vocês podem pegar a página 155, 156 e 157. Roger Olson, Teologia Arminiana, Mitos e Realidade. Um grande arminiano. Uma maior referência do arminianismo. E, sim, assim, tanto Calvino como Armínio, na doutrina da previdência, ambos estão de mão dadas. A queda aconteceu porque Deus quis. Mas foi um decreto passivo onde ele governou a vontade de Adão. E o governo, no sentido assim, Deus, antes de criar Adão, sabia da existência do pecado, e se ele quisesse evitar, ele teria evitado. Isso não é presciência, porque ele já estava no controle, governando tudo. É a doutrina da previdência, entendeu? Da providência divina. Esse que você falou, Deus não é autor do mal. Das coisas ruins, o mal moral, ele não é. Não, na verdade, isso... Como lidar com esses textos, então, que parece que tipo, Deus quer fazer, mas o homem não está querendo? Por que esses textos estão na Bíblia? Qual que é a ideia? Vamos lá. Assim, Wesley, vamos fazer uma análise histórica aqui. Jonathan Edwards foi o primeiro que começou a pender para aquilo que se chama de ocasionalismo. E o ocasionalismo tira a vontade da criatura. Deus não é somente a causa de todas as coisas, no sentido primário, mas também no sentido secundário. Deus é a causa de tudo. E Gordon Clark veio e intensificou isso. Por exemplo, a vontade que tem uma citação que Vailate faz de Gordon Clark, atribuindo ao sistema calvinismo, que foi uma desonestidade, que Gordon Clark não deve ser classificado como calvinista, mas já como ocasionalista, entende? E como ocasionalista, a citação dele é que Deus move a língua do homem a blasfemar, a pecar. Como se Deus infundisse a vontade do homem, no homem de querer pecar, sabendo que o homem já é totalmente depravado. Essa Vou vontade, usar ele para blasfemar contra mim. Não existe isso, entende? Aí vem Vicente Young e ele vai escrever um livro e ele vai escancarar. Deus é o autor do mal e é o autor do pecado metafisicamente, no sentido metafísico, entende? Então, a gente deve separar isso, o que é calvinismo, o que é ocasionalismo. No calvinismo, o livre-arbítrio existe? Existe, mas segundo a natureza caída, ou seja... Mas depois da queda não tem mais livre-arbítrio no calvinismo. Depois da queda? Como é que funciona? Tem, mas só que depois da queda, esse livre-arbítrio é escravo. Lembra? O homem pecaminoso. Esse livre-arbítrio existe ele é liberto. Nas questões morais, nas questões humanas aqui. Nas vontades humanas. Mas a salvação não é por livre-arbítrio. Entende? Essa escolha não entra esse livre-arbítrio. Não, o livre-arbítrio não entra na escolha da salvação, a não ser que Deus infunda a graça nele. Aí a briga é a graça é irresistível, não, o sinergismo ou o monergismo. Mas todos estão de mão dada, a salvação é por graça, não por livre-arbítrio. Entendeu? Aí alguém vai falar assim, não, o livre-arbítrio é agente da salvação. Para nós, o livre-arbítrio é agente da santificação. Então o que acontece? Deus não tira em si essa vontade da criatura. E de fato, o homem pode resistir certas vontades de Deus. O próprio Jonas estava resistindo. Houve uma resistência em Jonas ou não, segundo o texto? Houve. Sim. Mas no final ele fez aparentemente ele teve uma escolha livre, né? Mas no final, o que aconteceu com Jonas? Prevaleceu a vontade de Deus. Esses textos aí, a gente tem que entender uma coisa. Israel, a nação Israel, você pegar, é muito longo o que eu vou dizer, mas eu vou dar uma resumida.
Pega lá Romanos capítulo 10. Deus endureceu o coração de Israel para não aceitar o Messias. João no capítulo 12 ele vai falar assim, que por embora Jesus fizesse sinais e sinais, eles não poderiam crer, porque assim lhe falou o profeta Isaías, que veio um espírito de profundo sono. E Paulo vai tratar isso. Ouvindo não entenderia, vendo não queria. E Paulo vai porque tratar fosse isso sarado. falando o quê? Que Deus de fato fez com que a nação de Israel tropeçasse para que alcançasse os gentios. Entende? Então quando a gente fala de nação de Israel, a gente tem que entender o seguinte. De fato, essa nação, ela é uma nação especial, ela teve uma eleição instrumental. Tem um plano ainda. Eu não sou antissemita, não quero deixar claro aqui. Eu sou dispensacionalista, revisado. Eu vejo a nação de Israel em certo período, ela vai ser restaurada. Mas hoje, um judeu, a coisa mais difícil é ele aceitar Cristo. Tem um véu ainda, né? Tem um véu ainda. Tá no rosto dele. Tem um véu, tem um espírito de profundo sono que o próprio autor Paulo fala, Isaías fala, João vai falar que Jesus poderia fazer o sinal que fosse, mas eles não podiam crer. A fé não seria acesso a eles. Por quê? Porque o profeta Isaías já havia falado deles. Entendeu? E embora você vai ver que Paulo, quando ele ia pregar, ele ia na onde primeiro? Sinagoga. Sinagoga. Por quê? Porque deles são os profetas, deles são as alianças, deles são os pactos, a lei, O entende? Messias. O Messias. Então o que acontece? Deus encerrou eles debaixo da desobediência, segundo Romanos capítulo 11, mas vai usar com eles a questão de misericórdia, mas é o seguinte, Deus sempre cobrou deles, entendeu? Tanto é a santidade em si é uma obra que é uma obra de Deus, mas o ser humano precisa ser desperto e ele às vezes endurece o coração para isso, entendeu? Mas esse endurecer o coração, ele não consegue resistir à graça de Deus. Vai chegar uma hora, por exemplo, alguém ele pode andar desleixado no evangelho até certo tempo, até que vai chegar uma hora que vai fazer assim na mente dele. Essa era a minha próxima pergunta. Ele muda totalmente. Sobre a resistência dessa salvação, dessa graça. Lá em Lucas 7,30, Cristo parece que mostra que os fariseus resistiram, né? Ele está citando o batismo de João, né? Dá a entender que resistiram ao desígnio de Deus. E a palavra desígnio ali, se você for no original ali, bolém, dá a ideia de vontade, plano, conselho. Como conciliar isso? Por que eles resistiram? O contexto parece que remonta a Mateus capítulo 3, lá o batismo de João. Não, mas o mesmo batismo de João, João já falava que o machado estava sobre a raiz. Ele chamava de hipócritas, víboras. Eles não eram ovelhas, entende? Aí vai cair naquilo que eu falei para você. Vontade prescritiva de Deus, realmente queria que os fariseus, por seus aspectos afetivos, mas a vontade de Deus é o seguinte: vocês não vão aceitar a Cristo de jeito nenhum. Envolve também essa cegueira de Isaías que ele falou. Porque tem um plano de ser entregue a Pilatos, tem um plano da crucificação, entendeu? Tudo isso estava no plano de Deus, entendeu? Agora, vamos supor que os fariseus da época tivessem aceitado a Cristo como Messias e tudo isso, e Cristo não fosse para a cruz. E aí? Entendeu? Como é que faria as profecias? Como é que faria as profecias? Os entendeu? decretos. Como é que ele seria a ovelha muda? Como é que ele morreria? Como é que ele morreria? Como é que ele seria transpassado? Entendeu? Então, até mesmo isso, essa rejeição humana da parte de Deus, faz parte do projeto de Deus. Está sendo governado por ele. Está sendo governado por ele. Deus governa todas as coisas. Tá aí. Show de bola. Bom, professor, eu sabia que não ia dar tempo, né? Chegando no final já de mais um programa também, eu tinha certeza que não daria tempo de perguntar tudo. Na verdade... Vai ter que ter outros episódios com você e com o professor Diego também, porque também não deu tempo de perguntar Assim, tudo. não deu para me expor, por exemplo... Vamos lá, 5 minutinhos para você falar o que você acha de relevante aí para poder fechar esse episódio aí e ter também a parte 2. Bom, eu acho relevante o seguinte, tem muito espantalho sobre calvinismo, entende? A gente precisa entender de fato o que é calvinismo. Deus não é autor do mal, Deus não é autor do pecado, Deus não obriga ninguém a pecar, isso daí é ocasionalismo e não é calvinismo, entende? No calvinismo, assim, Deus é aquele que salva o homem soberanamente, Deus...
ele não tem um meio para me salvar. Mas no calvinismo Deus me salva, por quê? Porque ele quer, porque É uma ele é salvação soberano. incondicional. É uma salvação incondicional, entendeu? E assim, tem muita gente, mas o calvinismo deixa Deus autor do mal. Deus não é autor do mal do calvinismo. Mas no calvinismo a expiação de Deus não é tão abrangente. Peraí, o sacrifício de Cristo, eu sou meio cismado com o termo expiação limitada. Para mim deveria ser expiação restrita. Porque assim, o próprio expiação João, é o sacrifício de Cristo, que ele morreu por todos ou por alguns. assim, se o valor do sangue de Cristo, se ele quisesse salvar 10 bilhões de planeta Terra, ele salvaria. O poder do sangue de Cristo, mas a limitação está na eficácia, entendeu? No sentido que é restrita aos eleitos. É curioso que a morte de Cristo é feita para todos os homens, né? Todos em os alguns para homens. salvação e outros para condenação. Assim, quando fala que Cristo morreu por todos, de fato morreu por todos. Mas Cristo não morreu para salvar todos, mas ele morreu por todos os homens. Os réprobos, o efeito da morte de Cristo é condenatório sobre eles. Porque não foram justificados Porque através não foram da morte. justificados através da morte, entende? Mas aqueles que Cristo substituiu, porque a expiação está ligada a reparar. E sempre teve ligado a um substituto. A morte de Cristo foi o quê? Substitutiva. Cordeiro Por exemplo, Cristo vem, substitui, e aquilo que chamamos de substituição penal ou doutrina da imputação, da dupla imputação, que é o quê? O meu pecado é imposto em Cristo e a justiça de Cristo na minha conta. E temos aquilo que nós chamamos de justificação. Ou seja, aquele que foi justificado, se Cristo morreu no meu lugar e pagou pelo meu pecado, eu vou para o inferno por quê? Se ele já pagou o meu pecado. Entende? E aqueles a qual Cristo ele pagou o pecado, o que acontece? Pronto. Cristo pagou pelo pecado, então ele pagou pelo pecado do eleito. O eleito não vai viver do jeito que ele quer jamais, porque a eleição, o propósito dela é para ser... Deus nos elegeu nele para sermos santos e irrepreensíveis em amor. Efésios 1. O eleito, ele vai glorificar a Deus naquilo que Deus o elegeu, porque Deus nos elegeu para fazer boas obras. Você vai ver Paulo falar: pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, mas andemos nas boas obras que Deus preparou para que a gente andássemos nelas, entendeu? Então o que acontece? O calvinismo não é um sistema que você, pronto, eu sou salvo, eu posso pecar, posso beber, posso dar mau testemunho. Tô de boa. Eu tô de fazer boa. tudo. Não. Tô salvo mesmo. Isso daí prova que você não é um eleito. Porque um eleito em Deus, ele é regenerado, ele nasce de novo, ele tem uma nova disposição, ele é espiritual, entende? E o evangelho no calvinismo é iluminação. É Deus quem tira a venda. O evangelho é iluminação. Ou seja, aqueles que Deus iluminou serão salvos. Aí a gente tem aquele processo de Romanos 8,30, que diz assim: aqueles a quem Deus conheceu, a esses chamou, e a esses que chamou, a esses justificou, e a esses que justificou, glorificou. Paulo não vai colocar uma vírgula. Ele justificou, é um processo único. Não, é um processo único. Tudo dentro da mesma sentença. O eleito de Deus está na mesma sentença, tudo isso daí. Entendeu? Mas aí o que acontece? É que o eleito de Deus, a eleição não se perde. Nem no calvinismo, nem no arminianismo. Não se perde a eleição. Porque nenhum Deus errou na predestinação, nem outro errou na presciência. O eleito não se perde. Então, o eleito, aquele que Deus elegeu, ele vai ter uma vida inibada. Ele pode até cair. E tem o seguinte, uma coisa que o calvinismo fala é o seguinte: ele não cai no estado de justificação, mas ele pode, no sentido, cair da graça, no sentido assim, Deus pode entregar a ele a dureza do seu coração e por um momento ele viver ele escandalizar, cair, ele Parece pode... que desviou, mas depois volta. Mas só que é o seguinte, não há nele apostasia. Ele não vai, por exemplo, voltar às antigas práticas. É como se ele saísse da igreja por um tempo, mas depois Deus traz ele de volta. Entendeu? Ele sai, mas ele não vai lá adorar o outro Deus, não vai voltar para a vida imoral que ele tinha. Não, ele pode até cair em certos pecados, tudo, mas é bíblico. Por 7 vezes o justo pode cair, mas por 7 vezes, quem vai levantar o justo?
O eterno. O eterno levantará, entendeu? Spurgeon dizia assim, os eleitos, as ovelhas, podem até cair na lama, mas não vão ficar ali nela. Não vai virar porco. Não vai virar porco, entendeu? Então é essa a questão. Quando Pedro fala que volta o cão ao seu vômito, volta a porca à lama, ele não está falando de ovelhas. Ele está falando que pessoas que de fato teve contato com o evangelho, pode até ter uma iluminação intelectual, mas não nasceu de novo. Seria aqueles que João falou assim, se teve no nosso meio, não permaneceu, porque nunca foi dos nossos. Embora ele estava falando dos gnósticos, mas isso também se Mas remete... também estava no meio do povo. também se remete aos judaizantes que foram lá, estavam no meio e tudo, mas a hora que veio a perseguição, os que não nasceram de novo foi o quê? Meteu o pé. Que é o que o escritor aos Hebreus vai escrever. Não precisa de outro bate-papo. Vai ter que ter a gente, parte 2. Não deu pra mim explicar os 5 pontos aqui, mas tá bom. Eu vou trazer mais pra frente o professor Diego para expor os 5 pontos do arminianismo e também te trago para expor os 5 pontos do calvinismo. Amém. Beleza? Tá aí, pessoal. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você é calvinista, se você é arminiano, se o professor André conseguiu aí convencer você que é arminiano, vir pro calvinismo, ou tem aí no outro vídeo do professor Diego convencer você que é calvinista e ir pro arminianismo. A verdade é que a gente nunca vai convencer ninguém. Deus abençoe e até a próxima. Deixa um comentário aí de temas que você quer que eu traga para ser trabalhado aqui, tá bom? E até a próxima com a graça de Jesus. Valeu, pessoal!